Olá pessoal, eu sou o Renan Santana, fisioterapeuta. Olá, eu sou o Anderson Fernando, personal trainer. Olá, eu sou a Gabriela Romano, nutricionista. Nós somos a Start Consultoria Fitness, especializada em lesões. E o tema de hoje é jejum intermitente. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Bom, pessoal, o tema de hoje é jejum intermitente, tem muitas dúvidas, mas antes... Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Tem alguém que não está inscrito ainda? Não, não é possível. Impossível Não é isso. impossível. Impossível. Você tá inscrito, né? Não tá? Não tá. Não? Tem que clicar aqui, ó, no inscreva-se. É muito importante para você ficar sabendo de todas as novidades que a gente posta. E para quem já está inscrito, O que tem que fazer? boas-vindas já. Ah! No nosso Boas-vindas, Tá dando uma de galã, você tá dando uma de galã. Boas-vindas novamente. Obrigado por estar assistindo mais um vídeo da gente. Compartilhe, comente. Nossa, traz uma flor na próxima, traz uma Vou flor. deixar a Gabriela falar que ela treina todo dia para isso. Obrigada, valeu! Pessoal, hoje o tema é bem polêmico, é jejum intermitente. Que tema, né? Que tema? Tá todo mundo pedindo. Acho que Todo teve mundo 1.500 pedidos, não foi? Mais ou menos? Tudo da Stephanie, né? Natasha. É Natasha, Já tem né? muitas Stephanie? dúvidas, Stephanie. É verdade. Brincadeiras à parte aí. Jejum intermitente causa muitas dúvidas, então a gente levantou algumas dúvidas pelo Instagram e vamos hoje responder para vocês, tá? A princípio contando um pouquinho o que é o jejum intermitente, para que ele serve, né? Jejum intermitente, ele é uma das táticas que a gente pode utilizar como um plano, uma estratégia alimentar, tá? Para perda de peso. Então, é adequado para quem quer perder peso, perfeito? Dieta para quem quer perder peso. Então, você que quer emagrecer, preste atenção, tá? O jejum intermitente, basicamente, ele vai utilizar a gordura e a proteína em sua base da dieta. Então, lembra, ele se assimila bastante com uma dieta low carb, tá bom? Então, segunda coisinha aí do jejum intermitente. Terceira coisa, como que funciona basicamente o jejum intermitente, né? E aí a gente vai começar a jogar as perguntinhas agora, mas basicamente é você ficar na restrição alimentar durante o período e fazer refeições durante um outro período. Então você fica numa restrição em jejum por algumas horas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo, e vai se alimentar, o ideal é que seja por horas determinadas, então sempre no mesmo horário, tá? Pra quê? Quando você fica numa restrição de alimento, você eleva um pouco o seu nível de GH. GH, para quem não sabe, é o hormônio do crescimento, tá? Esse hormônio do crescimento, ele vai auxiliar principalmente para as mulheres, então mulherada, fica atenta aí, o jejum é super importante para as mulheres, ele auxilia na perda de peso, tá? Fora isso, a gente consegue regular aí um pouquinho a liberação da insulina, tá? A insulina, quando a gente tem uma liberação descompensada, ela faz com que a gente acabe engordando, tá? Então, o jejum, ele vai ajudar a gente a regular aí a liberação de insulina, vai ajudar a gente a regular a liberação do GH, tá? E vai auxiliar no emagrecimento. Ponto. Vamos às perguntas agora. Muito bem, Gabi. Aqui temos uma pergunta da Natasha, de Taboão da Serra, 22 anos. A Natasha está perguntando o seguinte: o jejum intermitente é indicado para todas as pessoas? Então, pergunta boa da Natasha. Boa. 22 Obrigado, anos. Natasha. Valeu, Natasha. Continua como colaborando aqui. Boa, Natasha. Não, o jejum intermitente ele não é indicado a todas as pessoas, tá? Sempre que o pessoal vem aqui no nosso consultório, primeira coisa é trazer os últimos exames endocrinológicos, ou seja, exames hormonais. A gente precisa entender como que vocês estão. Se você já tem alguma pré-diabetes ou predisposição até diabetes,
tá? Se você tem alguma alteração na tireoide, por exemplo, não é indicado a fazer o jejum intermitente, perfeito? Isso é muito importante falar, tá? Se você, por exemplo, é uma pessoa que sente dores de cabeça frequente, que tem enxaquecas, também o jejum, a princípio, não é muito indicado, tá? Fora isso, cada caso é um caso, então é sempre importante a gente ir para um profissional e ele ir acompanhar o seu caso, tá certo? Às vezes o jejum intermitente não é bacana para você e existem outras dietas, como a low carb ou uma hipocalórica tradicional, que vai adiantar para o seu caso. Certo? Tem mais perguntas aí? Tem uma pergunta aqui da Joana, lá de Itaquera. Tá. A Joana tá perguntando quantas horas de jejum tenho que ficar. Quantas horas de jejum tem que ficar? Bom, o jejum intermitente ele é um processo, tá? E existem etapas, certo? A primeira etapa do jejum é ficar 12 horas. Então pode ser feito jejum de 12 horas, pode ser feito jejum de 14 horas, pode ser feito 16 horas e até 24 horas. Gente, até 24 horas. Ou seja, você pode sim ficar um dia todo sem comer. É uma estratégia. Para fazer isso, tem que ter um acompanhamento, tá? Então, não vem na cabeça, não, eu faço 12 horas, depois já passei para 24. A gente tem depoimentos, inclusive, do Thiago Magriça, né? Que a gente está acompanhando. Ele, para perder, ele fez umas loucuras. Ele ficou até 3 dias sem comer. É bacana fazer isso? Não. É muito arriscado, né? É muito arriscado e você vai perder muita massa muscular, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Então não é bacana, tá? É tudo uma questão de estratégia. Mas existem 12, 14, 16 e até 24 horas de jejum. Isso aí, vamos com calma, né, pessoal? Vamos com calma, exato. A Natasha de João Pessoa, na Paraíba. Essa Natasha. Natasha, ela tá com muita dúvida. Não, mas agora tá de João Pessoa. De João Paraíba. Pessoa. Desculpa, Natasha, de João Pessoa, da Paraíba. Ela pergunta o seguinte: quando que eu começo a contar o jejum? Quando que eu começo a contar o jejum? Perfeito. A última refeição será o jantar, tá? Então, à noite. A partir do momento que você fez a última refeição, é aí que você vai começar a contar o seu jejum. Importante falar, o dormir, o sono conta? Conta, tá? Então, por exemplo, jejum de 14 horas. Eu encerrei minha última refeição às 9 da noite, minha primeira refeição será meio-dia. Só para vocês entenderem mais ou menos como é esse processo. Perfeito? O Pedro, de São José dos Pinhais, lá no Paraná. Lá no Paraná. Tá perguntando se posso beber água no jejum? Pode beber água no jejum, Pedro. Água não quebra jejum, tá? Tem mais? Legal, tem. Tem a da Natasha de Santa Catarina. Natasha, o nome tão comum, né? A Natasha? Não sei o que tá acontecendo. Natasha. Vou colocar o nome da minha filha de Natasha. Ela tá perguntando o seguinte: ela tem várias dúvidas, ela viaja bastante pelo Brasil. Deve ser. Ela tem 22 anos. Tem 22. Posso tomar café no jejum? Pode? Pode. Café, água e chá sem açúcar, sem adoçante é liberado, tá? Lembrando que a gente tem uma quantidade específica aí de café por dia. Então, 150 ml de café por dia por pessoa, tá? Por pessoa é óbvio, né? Tem paciente nosso que chega aqui tomando café pra caramba, né, Leonardo? Toma muito café. Exageradamente. A gente tem paciente que toma mais de 1 litro, né, de café por dia. E depois fica agitado e não sabe o porquê. Ansiedade vai a mil? 150 ml de café, tá bom? Muita cafeína. Muita cafeína, né? Nossa. Aqui, a Jaqueline do Capão Redondo tá perguntando se pode ingerir suplementos. Suplementos. Bom, a suplementação também quebra o jejum, tá? Então, nada de suplementação. Você está em jejum. Únicos alimentos liberados são água, café e chás sem açúcar, sem adição de adoçantes. Perfeito? Viu, Jaqueline? Toma cuidado. Sem suplementação, tá? Maravilha. A Natasha aqui do Acre. Não, pode ser A Natasha saiu do sul e ela foi pro Acre. Colocar o nome da consultoria de Natasha, não é A possível. Natasha do Acre tem uma dúvida. De 22 anos. Ela pergunta o seguinte, Gabriela. Vamos atender a Natasha, né? Ela quer saber. Desculpa, Natasha. Posso treinar em jejum? Pode. Pode treinar em jejum. A dúvida da Natasha do Acre, Natasha né? do Acre. É Um abraço pro Acre. É importantíssima, tá?
O pessoal tem muita dúvida quando faz o jejum intermitente, se pode ou não treinar. Por quê? Morre de medo de desmaiar. É isso? Mas muita gente fala mesmo. Muita gente fala. O que acontece? O treinamento esportivo, ele vai exigir que você se alimente bem, sim, mas a noite anterior. Então, se você fez uma boa dieta, uma boa alimentação na noite anterior, você tem um depósito e você tem energia suficiente para amanhã seguinte você treinar, tá? Então, tudo isso é uma questão de estratégia. Converse com o seu nutricionista, com o seu personal. Informe o seu personal também que você está em jejum intermitente, para ele conversar aí, fazer um multidisciplinar aí com a nutricionista, conversar e arrumar realmente o seu plano, certo? Muito bem. O Antônio Carlos, de Ribeirão Preto. De Ribeirão. Tá perguntando aqui, tenho hipoglicemia, posso fazer jejum intermitente? Tá, tenho hipoglicemia, posso fazer jejum intermitente? Hipoglicemia eu acho que não, né? É bem arriscado, né? Hipoglicemia você não pode fazer jejum intermitente, tá? Se você ficar sem comer, você vai sofrer todas as consequências aí da hipo, né? O primeiro deles já vai ser o desmaio, queda de pressão, então não pode ficar sem comer. Então, jejum intermitente não é uma tática bacana para você. Beleza. E para terminar, tem a última pergunta aqui da... Se ele falar Natasha, ele vai terminar. Não pode ser Natasha. Natasha de Cuiabá. Não tem dessa Natasha. Natasha de Cuiabá. Inclusive tem um amigo meu que tá assistindo esse vídeo que eu sei que é de Cuiabá. Um abraço pra você. Esse Brasil tem muita Natasha. Oi, Natasha de Cuiabá. Um abraço pra Cuiabá. A Natasha de Cuiabá pergunta o seguinte: qual o alimento que devo consumir para quebrar o jejum? Isso é super importante, tá? Tem muita gente fazendo jejum intermitente errado, tá? O jejum intermitente, lembra que eu falei lá no início do vídeo? A base dele é como uma dieta low carb, tá? Então os carboidratos, por exemplo, eles não são indicados para a quebra do jejum. Por quê? Quando a gente fica em jejum, o nosso corpo ele vira uma esponjinha, tá? Então o primeiro alimento que é absorvido, ele vai ser absorvido na sua íntegra total e ele vai ser armazenado no nosso corpo em forma de gordura, tá? Então, se a gente consumir o carboidrato como primeiro alimento ali, fiquei minhas 14 horas em jejum e a primeira refeição que eu fiz foi um pão com manteiga. Pra você, péssimo, ó. Tá vendo? Péssimo. Por quê? Você vai adquirir gordura, tá? Então, sempre no jejum intermitente, a quebra do jejum é uma proteína junto com uma gordura boa. Nossa, você não sabe Tá? de ideia disso. Acabaram as perguntas? Eu acho que é isso. Gente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. Realmente foram muitas perguntas. Se precisar, se vocês tiverem mais perguntas, podem comentar aqui. Se a gente precisar fazer um segundo vídeo, a gente vai fazer. Muita gente está perguntando em como fazer. É bem demorado esse vídeo. Assim, se a gente for explicar como faz. Né? O pessoal tá querendo saber bastante. Tem muitas dúvidas aí. Mas, assim, de qualquer forma, a gente tentou esclarecer o máximo possível das dúvidas, as principais aí a gente pegou. E para resumir, eu acho que é uma estratégia que dá resultado. Dá né? resultado. Você bem pode treinar junto. Né? Exato. Tem que fazer o acompanhamento, gente. Não faça jejum intermitente sem acompanhamento. É importante lembrar, para quem está iniciando aí o jejum intermitente com o acompanhamento, é que o jejum, ele também... tem na primeira semana aí alguns malefícios no começo, tá? Então é normal você sentir um pouquinho de dor de cabeça, é normal você se sentir um pouquinho tonto, fraqueza no treinar na primeira semana, porque o seu organismo ele está se adaptando. É um período de adaptação. Exato, é uma adaptação. Depois desse período, se persistir, corre e vai procurar sua nutricionista. Certo? Beleza, galera, se vocês gostaram das dicas, lembre-se, curtam, se inscrevam no canal, é muito importante. Comentem, tirem dúvidas, estamos à disposição, temos nossas redes sociais também para vocês seguirem lá, temos nossos contatos. Isso aí. Falta de contato não é, tá bom? Então assim, sigam nessas dicas e com a vida fitness, a vida de atividade física que vai só fazer bem para vocês, beleza? Bora lá, chegou a sua hora. Start.